Bora lá, fiel, direto pro Parque São Jorge com o Thiago Salazar, porque Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. E aí, você gostou dessa decisão aí do Timão? Você acha que o Fernando Diniz vai dar um jeito nesse elenco? Deixa sua opinião aí nos comentários. E o clima ficou tenso lá no CT Dr. Joaquim Grava, porque as torcidas organizadas do Corinthians cobraram pesado os jogadores na saída do treino. Cobraram o Charles, o Ranieri, o Caio César, sobrou pra todo mundo. Bora acompanhar todas essas notícias aqui do Corinthians, curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tá acontecendo uma reunião neste momento entre a cúpula da diretoria do Corinthians, Osmar Stabile, Marcelo Paes, estão reunidos neste momento com um empresário de Fernando Diniz. Essa é uma reunião que está acontecendo por videoconferência com a intenção de fechar os últimos detalhes da contratação de Fernando Diniz. Já está acontecendo a troca de minutas de contrato. Fernando Diniz deve substituir Dorival Júnior, demitido na noite de ontem depois da derrota do Corinthians para o Internacional da Neoquímica Arena, e aí o contrato dele deve ser até dezembro de 2026, ou seja, só até o final deste ano, mas deve sim ser o novo técnico do Timão, talvez anunciado de maneira oficial ainda durante o Gazeta Esportiva. Michele. Muito obrigada, Thiago Salazar. Pois é. E olha só a dupla que está aqui no estúdio da TV Gazeta para o debate quente de hoje, efervescente de hoje. Nosso apresentador, xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa, e nosso grande comentarista, Alex Miller. Tudo bem? Tudo bem, Alex. Bom, o Thiago Salazar vai voltar agora para trazer... Vamos conversar um pouquinho já? Já podemos falar? Porque daqui a pouco ele volta para falar dos bastidores da demissão e tudo mais. Gente, não tem como eu deixar de perguntar para vocês. Fernando Diniz é um bom nome? É a solução? É o homem que vai resolver os problemas do time do Corinthians? Assim, Michele, Alex e você em casa. Pelo que a gente está vendo a movimentação, eu acho que o torcedor corintiano pode ficar feliz porque o Corinthians entra na briga pelo título do Brasileiro. O Corinthians é um dos favoritos à conquista da Copa do Brasil. Na Libertadores, segurem o Corinthians com o Diniz. Que isso? Nossa. E se tiver mais algum campeonato, é claro que contém ironia. Ah, tava vendo. Isso não é uma crítica ao Diniz. Isso é para dizer que o Dorival não era o único culpado. Os problemas do Corinthians estão aí, escancarados a quem quisesse ver. Né? Será que o Diniz tem capacidade de tirar algo a mais desse elenco? Será que a culpa era só do Dorival? Qual é a culpa dos jogadores? O que cabe na conta dos jogadores? 10 jogos sem nenhuma vitória? O Dorival, de um jogo para o outro, ele trocou meio time. O Corinthians não tem um elenco. Então, seria um grande equívoco entender que a culpa era do treinador. Caiu, canalizou tudo para o Dorival. Aliás, eu vou um pouquinho mais além, Mas é mais fácil Alex. trocar ele do que trocar todos os Eu vou um jogadores. pouquinho mais além e quero ver o que você pensa. Vão sentir saudade de Dorival Júnior. Vão sentir saudade de Dorival Júnior. E um detalhe importante e muito interessante, curioso eu diria, a torcida do Corinthians não quis derrubar o Dorival Júnior, porque nós estamos acostumados no futebol, quando um time não vai bem, principalmente um time de massa como é o Corinthians, a torcida é fora, né? Fora, por exemplo, fora Dorival, burro. Em nenhum momento houve uma manifestação maciça da torcida querendo a demissão do Dorival, pelo contrário. Mesmo quando eles foram lá... Exato, o foco da torcida era o elenco. Isso mesmo. O foco da torcida eram os jogadores. E nem assim deu. Então, assim, porque é mais fácil, mais cômodo para qualquer diretoria tirar um do que tirar um monte de jogador, ter que assumir multa rescisória. É muito mais custoso, muito mais complicado, complexo você transformar rapidamente um elenco. Então você faz o quê? Muda o comando técnico. E aí o Dorival Júnior paga o pato por todo um sistema de erros construído por uma diretoria que não consegue sanar as dívidas do clube e também fortalecer o seu elenco. Tanto é que chegaram menos jogadores do que saíram em relação ao ano passado. Ou seja, o Corinthians não teve um aumento de jogadores para oferecer ao treinador mais alternativas de mexer no time. Ó, vocês estão vendo aí imagens do Fernando Diniz entre 97 e 98, quando ele era jogador. Eu cobri a chegada dele no Corinthians. Não será novidade o Diniz do Corinthians, porque ele já foi jogador do Corinthians. Agora, quando o Salazar traz a informação de que esse contrato deve ser assinado até o final da temporada,
Qual é a convicção da própria diretoria do Corinthians? É porque até o fim da gestão, né? Eles não querem passar para a próxima Igual gestão. São Paulo fez com o Roger Machado. Se fosse um técnico de forma unânime, faria um contrato com ele. Ok, o Alex me respondeu a respeito desse tema. Mas eu quero ver o Corinthians na proposta. Eu fico imaginando aqui, Alex, me ajude, né? O Corinthians realizando a proposta de jogo do Diniz. Com o Hugo Souza, que é um belíssimo goleiro, mas é um goleiro que tem as suas limitações na saída com os pés. Vai sair com Ramalho, fazendo tic-tac como se fosse Barcelona, Mateuzinho, Bidu. O Diniz gosta disso. Ué, né? De repente, Garrafa. Mas, de repente, os caras não estão acertando o gol. De repente, Garrafa. Do jeito que está o Corinthians, é tirar a bola da área. É tirar a bola da área. O Corinthians, a partir de agora, vai ser o tic-tac, não é? Do Guardiola e a proposta do Diniz. Mas, Garrafa, eu realmente estou muito preocupado. Vaiado o Dorival Júnior. Isso não acontecia desde a época do Silvinho, aquela vaia no final do jogo. Michele, eu não estou para passar pano pro Dorival, não, nem Alex. Eu acho que o Dorival o Dorival estava conseguindo fazer com a O Dorival tem sim as suas culpas e vou um pouquinho mais além. O que talvez tivesse azedado a relação Dorival-jogadores tem participação na comissão técnica e também no filho do Dorival. É o que eu ouvi lá de dentro do Corinthians. O Corinthians vai pagar 3 salários aí de multa para o Dorival Júnior, mais ou menos uns 6 milhões de reais. Vamos ver se vai conseguir pagar, né? Bom, Salazar tá voltando agora para trazer os bastidores. O que foi que aconteceu? O que causou? Foi a 10ª derrota consecutiva aí, né? Ou, aliás, a falta de vitórias, 10 jogos sem vitória do Dorival Júnior. O que se apurou, Salazar? 9, né? 9. O que se apurou, Salazar, sobre essa saída? Olha, Michele, a gente chegou à conclusão, apurando as informações dos bastidores, que o Corinthians demitiu o Dorival Júnior sem convicção, por isso da demora, por isso da reunião de ontem, tão demorada dentro do vestiário, até que essa decisão fosse tomada. Então, foi uma decisão tomada sem convicção, mas pela diretoria não passar uma impressão de omissão diante de 9 jogos seguidos sem vitória, aquela impressão de que precisava fazer alguma coisa, e então decidiram demitir o técnico Dorival Júnior, que falou sobre essa demissão. Eu tenho mais informações sobre isso, mas primeiro vamos ouvir um dos trechos do que relatou Dorival Júnior depois dessa demissão. Vamos lá. Vivemos o pior momento da história do clube. E mesmo assim, com a união, com as forças que comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida nos mostraram, nós conseguimos entregar 2 grandes títulos nacionais. E todo mundo sabe, Michele, que o Dorival Júnior falou várias vezes em entrevistas coletivas sobre reforços. Os reforços que foram prometidos para ele nunca foram entregues a ele. Quando chegaram esses reforços, não eram os reforços que ele gostaria. Enfim, ele falou também um pouquinho sobre isso. Vamos dar uma olhada. Fui sim insistente em algumas contratações que para mim seriam muito importantes e pontuais. Até porque nós perdemos do ano anterior para esse 11 elementos e trouxemos apenas 7. Então, eu brigava pela melhor condição do clube, em razão de termos competições muito importantes a serem disputadas ao longo do ano. E agora eu vou adicionar aqui uma informação de bastidor. Há um entendimento do Dorival Júnior e da comissão técnica de que ele começou a cair quando deu aquela entrevista, se manifestou contra a venda do André. No entendimento da comissão técnica demitida, ali o caldo começou a entornar, Michele. Eu acredito sim, porque a posição dele caiu como uma bomba dentro do Corinthians, que precisava do dinheiro. E o Paulo Sérgio estava lá ontem pelo Mesa Redonda, inclusive, programa maravilhoso, parabéns para todo mundo aí pelo sucesso do Mesa Redonda de ontem. Agora é o seguinte, o Paulo Sérgio estava me falando que é um tiro no pé, isso, e que a torcida não vaiou o Dorival Júnior. Vaiou os jogadores que não acertam um passe. Então que a vaia não foi dirigida ao Dorival Júnior. E sobre o Dorival, né? O Dorival, além de ter conquistado uma Copa do Brasil histórica para o Corinthians,
O Corinthians venceu a Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras, eliminando Vasco da Gama, né? Na grande final, enfim, eliminando gigantes. Cruzeiro, o Cruzeiro, o Corinthians não era o favorito, Aí ele ganha a Recopa do todo-poderoso Flamengo. Isso vai muito na conta do Dorival. E essa história do André, né? Fosse eu, torcedor, carteirinha do Corinthians, aplaudiria o Dorival Júnior, porque o que a diretoria do Corinthians, na minha opinião, faria com esse negócio de vender o André ao Milan, parcelando em 3 anos, era doar uma joia rara do Corinthians. O Corinthians vai faturar muito ainda com o André, graças a Dorival Júnior. E só uma última, Alex. Todo mundo conhece o Corinthians. Eu digo que no Corinthians um espirro se transforma em pneumonia em segundos. Tá. O temperamento do Diniz, né, no Corinthians vai ser encarado diferentemente do que foi no Vasco, no Fluminense, por onde ele passou. Um destempero do Diniz que estão aí nas redes sociais, qualquer destempero que a gente vê do Diniz está aí na rede social. É o jeito dele trabalhar. Isso no Corinthians vai gerar uma fumaça, Alex. Ou ele cai nas graças da torcida rapidamente e com isso ganha respaldo para poder ter esse mesmo comportamento que ele tem e sempre teve nos outros times, ou ele vai ter dificuldade, porque ele pode bater de frente com jogadores que talvez não admitam esse tipo de reação dele. Pois é isso. Imagina ele gritando com o Memphis desse jeito, né? Hey man! Hey man! Tem uma informação exclusiva, 6h11 no Gazeta Esportiva. Temos uma informação exclusiva de bastidor aqui no Gazeta Esportiva. Paulo Sérgio está trazendo para nós. A informação é a seguinte: jogadores estavam sendo muito cobrados pelo Dorival Júnior. Jogadores muito descontentes com Dorival Júnior. Jogadores tiraram o pé, cai Dorival Júnior. Como é que vai ser agora a cobrança do Fernando Diniz em cima desses jogadores? Estão preparados para o tipo de cobrança? Porque os jogadores estavam muito chateados com as falas do Dorival Júnior também. E tiraram o pé. Tiraram o pé. É claro que você não pode cravar, Alex. Paulo Sérgio estava lá ontem. É exclusivo nosso aqui. Estava lá dentro ontem. A gente não começou ontem no futebol. E ontem foi perguntado no mês ao Miller, ao Paulo Sérgio. Jogador derruba técnico, sim. A gente não pode cravar que isso aconteceu, mas isso está escancarado e a própria torcida do Corinthians entende que foi isso que aconteceu com o Dorival. Então o que vai acontecer? Contra o Platense, vai ter que trocar o calção dos jogadores, hein? Que não vai servir para o segundo jogo. Vão ralar o bumbum no chão, Alex. Aí vão ralar o bumbum no chão. Mas com o Diniz agora já vão dar um resultado no primeiro jogo, é sempre assim, né? Daqui a pouquinho, gente, tem muito mais Corinthians, muita informação exclusiva para vocês aí de casa, todos os bastidores, todos os meandros, tudo que está acontecendo no Parque São Jorge. Bom, o clima no Corinthians está muito tenso. Após a demissão do Dorival Júnior, a torcida organizada Gaviões da Fiel compareceu ao CT Dr. Joaquim Grava e cobrou os jogadores na saída do treino. Por nada esses caras aí, mano. Tem que botar esses caras aí, mano, pra jogar não é possível. Toda hora um técnico. Vai, sai fora, mano. Tem ideia, mano. Boas ideias com vocês, mano. Boas ideias, mano. Que papo que? Então fala, mano, que tu falar qual que é as ideias. Vocês derrubaram o técnico, rapaz. Tentando. Não, tentando não, já deu. Alô, mano. Ô, Vitinho. A época de tentar já deu, parça. Derrubaram o técnico. Tá vindo outro técnico nessa não era o técnico? Então vamos ver agora se era o técnico mesmo. Falou, rapaz? Vamos ver se é o técnico mesmo. Falou, rapaz? Tá suave? Vai jogar quando? Tá suave por quê, Vai jogar quando? Você acha que tá suave, maluco? Não, é só Tá spar, mano. Suave o quê, Nunca rapaz? joga, velho. Certo, rapaz? Tá, mas vai jogar quando? Vai jogar quando? Maluco. Jogando pra recuperação. Vai ter que ouvir, mano. Vai ter que ouvir, vai ter que honrar a camisa do Corinthians, certo, irmão? Se perder domingo, você vai ver qual que vai ser. Você tá de risadinha, Tá de maluco? risadinha? Tá achando que eu tinha brincadeira? Você tá de risadinha? Vocês, é o que eu tô falando, hein, mano. Faz você voltar lá pra mó barato, falou, maluco? Certo? Certo? Vai se ligando aqui que aqui o bagulho é assim maluco, mesmo. Vai. Certo? Falou? Tá boas ideias com vocês também, maluco. Certo, mano? Tem que jogar bola, rapaz. Já avisa lá no jogar bola, maluco. Joga bola, maluco. Não é Libertadores não, mano. Todo jogo. Pode avisar que não vai jogo de botão, cara. É jogo de botão. Jogo de botão é prioridade.
Isso hoje, isso agora, no final da tarde, foi o que aconteceu lá. Olha o clima tenso. A demissão do Dorival Júnior, se eles estavam com a ideia, a direção de que ia abaixar, acalmar a torcida, não acalmou nada a torcida organizada, até porque as vaias não foram para o Dorival Júnior ontem, como disse o Paulo Sade, que estava lá no jogo, Rafa. Então, assim, eu fico pensando, primeiro que ontem o Corinthians completa a sua 9ª partida sem derrota, não aparece... Sem vitória, desculpe. Não aparece um jogador, uma liderança para dar a cara para falar com o torcedor corintiano. Tá? Não apareceu uma. O seu Memphis Depay, ele pode ter dinheiro para andar de helicóptero, de jato, de foguete, é o direito dele, ganhou com o trabalho dele. Né? Mas ontem, pelo momento do Corinthians, ele deveria estar na concentração do Corinthians com os jogadores, ter ido de ônibus com a delegação, já que fosse para o estádio, para dar uma moral. Isso é um líder. E não simplesmente mostrar uma foto de helicóptero, né? Aquela ginga do helicóptero. Até narramos a ginga do helicóptero ontem no Mesa Redonda. Então, esse é um líder de fato. Esse é um líder de fato. Esse é o cara que tem comprometimento com o time. Né? E ontem, depois de tudo o que aconteceu, não apareceu um jogador. E o resultado é esse, Alex. O resultado é esse, é uma tradição do Corinthians, não tem jeito, gostem ou não, aprovem ou não, é assim que faz a torcida do Corinthians em momentos de crise. A torcida que cobrou Rincon, Edilson, Marcelinho Carioca, não vai cobrar Charles, Vitinho, Caio César, que estava rindo lá, meio constrangido. Ele não tem noção do que é aquilo, ele começou a rir para uma situação ali que... No Corinthians é complicado, cara. Ele vai ter que provar muito aí para poder mudar a ideia do torcedor em relação a ele, em relação ao time. E os torcedores falaram ali. Era só técnico? Era só técnico? Isso agora eu quero ver. Agora eu quero ver se é só técnico. Foi o papo ali com o Vitinho. E, obviamente, que eu não consegui ouvir se o Vitinho falou que a culpa era do Dorival. Aí ele respondeu o seguinte: era o técnico, então agora é com vocês. Não é? Mas me parece que nesse diálogo aí, ó, o Vitinho solta alguma coisa que o problema poderia ser o Dorival. Pelo que disse... Você quer ver? Ô, Vitinho, é porque você tem que já deu, parça. Era o técnico? Então vamos ver agora se era o técnico mesmo, falou, rapaz? Vamos ver se é o técnico mesmo, falou, rapaz? Vai jogar quanto? Tá suave porque... Vai jogar quanto? Você acha que tá suave, maluco? Mano, só espar, mano. Suave o quê? Tá, joga, velho. Gente. Tá, mas vai jogar quanto? Vai jogar quanto? Maluco. Jogando agora. A gente tá. Se perder domingo, você vai ver qual que vai ser. Você tá de risadinha, Tá de maluco? risadinha? Tá achando que aqui é brincadeira? Você tá de risadinha? Vocês, é o que eu tô falando, hein, mano. Não faz você voltar lá pra mó barato, falou, maluco? Certo? Vai se ligando aqui que aqui o bagulho é assim mesmo. Vai. Certo? Dá boas ideias pra vocês também, maluco. Certo, mano? Tem que jogar bola, rapaz. Já avisa lá no Jogar bola, maluco. Joga bola, maluco. Não é Libertadores não, mano. Todo jogo. Pode avisar que não vai jogo de botão, cara. É jogo de botão. Jogo de botão é prioridade. Nossa! Vocês viram o que... Vocês perceberam o que os jogadores, os torcedores falaram com os jogadores? Ele fala assim, o problema era o técnico, não era o técnico? O problema era o técnico? Aí o jogador faz que era. Ele falou, então agora vocês vão ter que jogar. Eu sinceramente não consegui ver a resposta do jogador. Mas, ele fez com a cabeça. Né? Mas ele fala assim, se não era o técnico, então agora vocês vão ter que dar uma resposta. Ele fez assim. E essa cobrança, ontem o Salazar trouxe aqui, né, com a nossa equipe lá direto da Hoje no Parque São Jorge, as imagens aí. A informação de que a pressão seria grande. E olha, isso é só o começo, porque o Corinthians tem o Platense na quinta-feira, estreia na Libertadores. Depois, na outra semana, tem o Santa Fé na Neoquímica Arena. E no meio desses dois jogos da Libertadores, tem nada mais, nada menos do que o líder do Campeonato Brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras. 6h30. O maior rival. O maior rival pela frente. E um dos torcedores falou ali, e se perder domingo, vocês vão ver qual vai ser. Agora, o Caio César, eu não quero falar nada não, mas que esboçou um sorrisinho. O Caio César não faz esse sorrisinho, ele é um dos menos culpados, mas ali ele tava com um sorrisinho ali. Não, mas é justamente isso, a torcida quer dizer, quando é que você vai jogar? Quando é que você vai jogar? Tava perguntando pra ele, quando é que você vai jogar? Você tá rindo? Senão você vai voltar lá pra casa do chapéu. Mas agora está tudo resolvido. O Dorival foi embora e chegou o Fernando Diniz com o tic-tac. O Garrafa falou uma coisa. Com o Tchoca, toca pro Ramalho, o Ramalho pro Hugo, aí vem Mateuzinho, vem Bidu e o Corinthians tocando. Mas se não fizer o que o Fernando Diniz falar, ele não vai ser
tão calmo como o Dorival Júnior. Que você Mas sabe vai como... gritar com o Memphis? Opa! Vai gritar com o Yuri? O Mano Menezes, por muito menos, a casa quase caiu, lembra? Chamou o Yuri de burro, dançou em pouco tempo. O Fernando Diniz, ele é um pouco esquentado, hein? Um pouco? Ele é um pouco esquentado. Só um pouquinho? Agora o bando de loucos está completo. Não, porque o Diniz tem essa característica de um cara explosivo. Eu gosto muito do jeito dele. E outra, como o contrato dele é curto, vai só até dezembro, são 8 meses, ele falou, quer saber? É fogo na caixa d'água. Eu vou chegar já com o pé na porta, não é isso? Pé na porta. Vou chegar com o pé na porta, gostem ou não, queiram ou não, vai ser do meu jeito. Porque se eu demorar 6 meses para implementar, meu contrato acaba. Então eu tenho que implementar hoje, amanhã, quinta-feira já tem que ser do jeito que eu quero. E para deixar claro, o Alex, essa crítica que eu faço... É fogo no parquinho. Essa crítica que eu faço não é o Diniz. O Diniz tem o estilo dele. O que eu tô entendendo é que o estilo do Diniz, para esse momento do Corinthians, não combina com o Corinthians. Eu posso quebrar minha cara. O futebol permite que o Corinthians vença o Platense e vença o Palmeiras domingo e fale, deu tudo certo. Era isso. São coisas do futebol, mas eu não posso ir nessa linha, não. A questão é que precisa ver se esses jogadores que estão no Corinthians têm bola para jogar no estilo do Fernando Diniz. Porque é o que o Paulo Sérgio falou. Tá faltando futebol ali. O problema era o Dorival, e o Garrafa falou uma coisa muito certa aqui nos bastidores. O Dorival era um belo de um teto, um belo telhado ali de telha forte em cima desses jogadores. Agora tá um telhado aí de vidro, viu, meus amigos? Agora não tem, agora é direto no elenco. Porque tá sem telhado, Michel. Tá sem telhado. Até o Fernando Diniz tá respaldado por um tempo. Quem tem que dar a resposta em campo não é agora o Fernando Diniz, são vocês, atletas do Corinthians. Bora lá, Fel, é verdade. Agora quem é hora de dar um resultado aí é os jogadores mesmo. Você viu aí cobrança pesada, né, velho, em cima dos jogadores na saída do treino. O Corinthians treinou hoje. O que você acha desse tipo de cobrança aí? Você acha que resolve mais? Você acha que precisa mesmo, né? Eu acho que quem deveria estar ali sendo cobrado não estava, tá ligado? Na minha opinião. Eu queria ver, cobrar o Memphis desse jeito aí, tá ligado? Os caras, né, entre aspas aí, que seriam a liderança, né, do elenco, o Garro, o Gustavo Henrique, o Hugo Souza, né? Então, numa situação dessa aí é bem complicado, mano. Você acha que isso aí vai gerar efeito, mano? Teve uma hora ali que me chamou a atenção, foi até aquilo, né? O problema não era o técnico, aí o Charles. Mas também, né, os caras não tá acostumados com isso, né, mano? Fazia tempo que não rolava esse tipo de situação. Acho que essa nova safra aí de jogadores ainda não tinha passado por uma situação tão delicada como essa. E aí colocou ali uma situação bem constrangedora dos jogadores do Corinthians. Eu, pra ser bem sincero, cara, sobre esse tipo de cobrança, eu não sei se gera muito efeito, né, mano? Não sei mesmo, de verdade, tá? Não sei se atrapalha. Eu sei de uma coisa, eu sei que os caras tá pilhado agora, né? Que até então, toda a culpa funilou no Dorival Júnior. Tudo foi pra ele, né? Ele caiu, tudo foi com ele. Então, assim, agora, né, página nova, história nova, capítulos novos. Espera-se que esse elenco renda e renda mais, né, na mão do Dorival Júnior. E aí, usaram até uma analogia aí, agora o bando de loucos está completo com o Fernando Diniz, né, mano? Você acha que o Fernando Diniz vai fazer esse time jogar, velho? Quero ver o Hugo Souza saindo no tic-tac com o André Ramalho. Eu tô louco pra ver isso, mano. Ou a gente vai morrer do coração ou ele cai no primeiro jogo, não é possível, mano. Vai ser uma loucura ver esse time, ou esse dinismo aí no Corinthians. Tô pagando pra ver, quero só ver. Esperamos aí jogos puxados, Platense, Libertadores meio da semana, derby no final de semana, jogo de volta na semana. Mano do céu, loucura. Vamos lá, e para não perder nada, já sabe, curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, pra sempre receber as novidades do Timão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!